Muito bem, sabemos que comprar compulsivamente é sinal de doença e que estourar o orçamento repetidamente é um sinal de que algo não vai bem. Mas quando esse tipo de comportamento é transmitido para os filhos? Aqui está a grande questão. E quando os pais alimentam essa compulsão nas crianças? A realidade é que a ausência, a falta de atenção contribuem para que haja uma lacuna que muitas das vezes passa a ser preenchida com bens materiais e isso se pode tornar mais grave. Nós vamos conversar agora com a doutora Karina Rodrigues sobre este tema, que já está aqui sentada no nosso sofá, a quem aceitamos desde já, a quem agradecemos desde já por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui connosco nesta manhã. Doutora, de facto, os pais, quando tentam suprir a sua ausência na vida dos filhos, isso pode torná-los, ou quando tenta colmatar a ausência com os bens materiais, não é? Oferecendo-lhes presentes, isso pode de alguma maneira despoletar na criança essa vontade compulsiva por compras futuramente? Então, pode, mas não é o único fator que pode influenciar. Há várias coisas que estão envolvidas no desenvolvimento deste tipo de problemáticas. No fundo, a compra compulsiva é um comportamento compulsivo, portanto, é uma perturbação do espectro da ansiedade e, como todas as outras perturbações do espectro da ansiedade, é multifatorial. Portanto, há muitas coisas a ter em consideração quando falamos desse desenvolvimento. Mas, de facto, o comportamento dos pais pode sim influenciar depois no futuro que as crianças desenvolvam esse tipo de comportamentos, por vários motivos. Não só porque é um comportamento aprendido, não é? Portanto, os miúdos aprendem pela observação, portanto as crianças vão ver este comportamento dos pais e a probabilidade de o repetirem no futuro aumenta, mas também por outras questões, não é? Porque depois as crianças podem aprender que o bem material é mais importante e é mais valioso que as relações interpessoais. Isso pode ficar na cabecinha delas, não é? Também, sim, entre outras coisas, não é? Há várias coisas que podem depois acontecer do ponto de vista emocional com as crianças que têm pais ausentes, não fisicamente, mas relacionalmente. Claro. Então, sim. E isso vai gerando um vício, né? Porque a criança nunca ouve a palavra não, mas e depois, quando ela passa a ouvir o não, como é que é? Sim, isso é importante, não é? Porque quando os pais modelam de facto os comportamentos das crianças, não é? Portanto, uma das coisas que podem fazer para trabalhar isto é eles próprios modelarem esse comportamento em si mesmos. Quando isso não acontece, a criança de facto pode desenvolver comportamentos compulsivos no sentido da compra, por falta de apoio emocional, porque aprende a valorizar os bens materiais em detrimento das relações sociais e pessoais, familiares. Portanto, há uma série de coisas que acontecem do ponto de vista emocional que podem ficar prejudicadas. Não diria, ou pelo menos pode não ser sempre um vício, mas pode ser um comportamento compensatório. Portanto, a criança vai compensar ou vai aprender que a presença é comprada ou é adquirida através de bens materiais, não é? Portanto, o amor transmite-se através disso e não propriamente da relação interpessoal. É este o perigo, o grande perigo. E como que esses pais, doutora, podem dizer para essa criança um não sem as palavras? Porque muitas vezes se diz o não, não é porque quer somente dizer o não, mas muitas vezes não tem a condição para a compra do que aquela criança, naquele momento, está a exigir. Como que esses pais que se veem muitas vezes num beco sem saída, falando o português, claro, para comprar e sem ter essa condição, para falar isso para essa criança de maneira que ela não se sinta rejeitada ou contrariada. Como que esses pais podem agir? Há várias coisas que os pais podem fazer desde cedo. Uma delas, se calhar, é menos óbvio que as pessoas estão à espera, que é incluir as crianças desde cedo naquilo que é a gestão da economia familiar. Portanto, envolver as crianças naquilo que é, por exemplo, as poupanças. Quando fazemos planos para ir de férias, vamos discutir isto com as crianças. Qual é o nosso budget? Para onde é que vamos? Qual é que é o papel de cada um? Ajudar as crianças desde cedo também a trabalhar, a mexer com o dinheiro, a ter dinheiro, a trabalhar
para obter aquilo que elas querem, a fazer poupanças, não é? A conquistar o acesso aos brinquedos e não que eles lhes sejam oferecidos livremente sem que as crianças precisem de perceber que há uma relação entre o objeto que elas querem, que ambicionam, e a forma como vão obter. Porque na vida real não é só eu quero isto, então eu tenho, não é? Aqui nós precisamos de ganhar dinheiro, trabalhar. Que o que acontece muitas vezes é que essa criança vai para a casa dos avós e os avós, no afã de querer agradar essa criança, não coloca qualquer obstáculo no que a criança pede. Então passa essa sensação de que tudo que ela quer é muito fácil ela ter. Então esse processo aí faz toda a diferença no início, ela saber o preço das coisas, ela saber que aquilo não é somente o desejar e já se ter, mas sobretudo lutar para que aquilo seja uma realidade, porque às vezes eu fico aqui a pensar no planeamento das férias. Muitas vezes na conversa fantasia-se para a criança coisas inalcançáveis e as crianças passam a esperar por aquilo e quando se deparam muitas vezes não é aquilo que se vive, causando assim o quê? Uma frustração. Esse também é um aspecto importante, não é? Os pais trabalharem as expectativas das crianças relativamente àquilo que são os bens tangíveis, as ofertas. A realidade. Sim, não é? Porque se prometemos uma viagem à Disney e depois não vamos à Disney, não é? Ou então se prometemos um acesso muito facilitado, por exemplo, a telemóveis topo de gama e depois no final não conseguimos, não é? Prometemos as típicas prendas, se passares de ano ou tiveres boas notas, não é? Que prenda é esta e o que é que a criança tem que fazer para conseguir obter, não é? Até porque nem tudo tem que ser recompensado com objetos. Há outras formas de trabalhar a relação, não é? Isso também é importante os pais trabalharem nisso. Não se esquecerem que precisam de estar tempo, gastar tempo de qualidade com a criança mais do que presença física regular. É o tempo que estão a ser de qualidade, não é? Porque isto muitas das vezes também é causado por um mecanismo compensatório. Como eu não estou muitas vezes, então eu vou dar presentes, vou dar miminhos, não é? Comprar coisas que a criança quer e pede, para de alguma maneira compensar a falta física, da presença física, não é? Mas mais importante do que estar a toda a hora é quando está a estar, efetivamente. Fazendo jus ao nosso tema GSP, gastar sem poder, é conveniente de facto ter uma conversa com o filho e dizer: filho, olha, nós não podemos gastar sem poder. Sim. Nós precisamos de pensar antes de comprar. Então toda essa preparação conduz a criança a futuramente saber onde gastar o seu dinheiro. Ter mais cabeça. Sim, precisamente. E além disso, quer dizer, promove uma série de outras competências na criança que lhe vão ser muito úteis na vida adulta, não é? Capacidade de se organizar, de se gerir, estimula o autocontrolo, não é? Porque depois também há esta questão, não é? Nós podemos gastar, não podemos gastar mais do que aquilo que temos, não é? Muito bem. Então, a questão passa muito por aí, para a criança aprender isso. Aqui está então a participação da doutora Karina Rodrigues, que nos ajudou no âmbito da psicologia em relação ao tema de hoje, GSP. Muito obrigada, doutora. Obrigada por ter empreendido aqui um pouco do seu tempo. Claro. Connosco, neste que é o seu programa de todas as manhãs, e todas as manhãs contamos com a sua participação do outro lado. Para isso, a Patrícia vai já deixar-nos os inquéritos. Exato.